Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 21. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 21. Quantos irmãos procuram? Eu quero louvar, exaltar e bendizer o nome do Senhor pela oportunidade que me foi dada de estar mais uma vez aqui junto com os irmãos para trazer uma palavra aos nossos corações. Amém? Deus abençoe o pastor João Áquila que nos fez o convite. Deus abençoe cada um dos irmãos aqui presentes. Todos acharam, irmãos? Por gentileza, quando terminar a leitura, permaneça com a sua Bíblia aberta, tá bom? Vamos folhear a palavra do Senhor nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor. Segundo Samuel, isso, eu falei certo, né? Segundo Samuel, capítulo 21, versículo 1 e 2. Diz assim: durante o reinado de Davi, houve um período de fome que durou 3 anos consecutivos. Então Davi buscou o conselho do Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa da atitude de Saul e de sua família sanguinária, por terem assassinado os gibeonitas. Repitam comigo: gibeonitas. De novo, gibeonitas. Versículo 2 diz assim: então o rei convocou os gibeonitas e falou com eles. Ora, os gibeonitas, observe essa informação, os gibeonitas não eram da descendência de Israel, mas remanescente dos amorreus. E os israelitas haviam estabelecido uma aliança, diga comigo, uma aliança de paz com eles. Todavia, Saul, no seu zelo por Israel e Judá, procurou exterminá-los. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Soberano Deus, Pai de eterna e infinita misericórdia, louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor, por estar na Tua presença nessa noite. Te pedimos que o Teu Espírito nessa noite seja nosso mestre e nosso professor. Fala conosco, Pai, através da Tua palavra. Exorta-nos, encorajando cada dia mais e mais. Edifica-nos e consola o coração abatido, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus pôs uma palavra no meu coração. Eu costumo preparar os estudos e deixar no meu caderninho, tanto que eu arranquei as folhas para trazer. Eu deixo ali preparados. E aí, na oportunidade, Deus diz: é essa, a gente traz aquilo que o Senhor coloca no nosso coração. Eu estava estudando essa palavra e dentro do que nós lemos aqui, eu quero falar sobre aliança. Amém, meus irmãos? Aliança. A palavra aliança no hebraico é berit. E a tradução dessa palavra é pacto, concerto, juramento. E qual foi outra palavra aqui? Pacto, concerto, juramento, acordo, compromisso. Eu quero falar da importância que Deus dá para uma aliança, certo? Na primeira parte da mensagem. E serei bem breve, citando os textos. Se você quiser, você marca na sua Bíblia, você anota e depois você lê. Seja como os crentes de Bereia, não é isso? Os bereanos. Examine a palavra para se examinar e conferir. Se tudo o que eu disser aqui confere com o que está escrito. A Bíblia nos diz, irmãos, no texto em que nós lemos, que Davi assumiu o reino. E ele tomou o lugar de Saul. O reinado, a monarquia passa para a dinastia da família de Davi. E a Bíblia diz que logo assim que ele assume o trono, há uma fome dentro de Israel, no texto que nós lemos. Houve uma fome e ela durou 3 anos. E é interessante ver, né? A prova veio, a dificuldade chegou e lá Davi, que era o líder, levou 3 anos para poder buscar a Deus. E se nós olharmos na história de Davi, Davi não fazia nada e não vivia nada sem buscar a Deus. Então Davi levou 3 anos para perceber que havia fome em Israel e para ir até Deus perguntar: Deus, por quê? Se o Senhor prometeu nos abençoar, se o Senhor tem nos dado vitória nas guerras, porque Davi era guerreiro, nunca deixou de guerrear. Se o Senhor tem sido conosco, por que esse período de fome tão prolongado? 3 anos até perceber
que ele precisava ir até a Deus e perguntar: Deus, por que está acontecendo isso? Então, irmão, nós devemos, a primeira aplicação da palavra para nós devemos nos aperceber aonde está a dificuldade em nossas vidas e o que estamos precisando buscar a Deus e consertar, muitas das vezes. Onde é que nós estamos falhando porque nos sobreveio tal problema, tal dificuldade? Existe prova, existe tentação, existe coisa que nós falhamos e abrimos uma brecha para que o inimigo entre e trabalhe em alguma área da nossa vida. E nós precisamos estar atento, estar olhando, examinando em todo o tempo, porque Deus prometeu nos abençoar, sim ou não? Mediante a nossa fidelidade. Se você observar no capítulo 15, que foi lido na palavra de Deus hoje, nessa noite, ele diz: olha, se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, vocês podem pedir o que vocês quiserem. Só que aí tem um desdobramento da palavra. Se a palavra de Deus está em nós, e nós estamos em Deus, Deus em nós, a sua palavra, ela reina na nossa vida, a gente não vai sair pedindo qualquer coisa que Deus não vai dar, porque nós estamos enquadrados dentro da palavra do Senhor. Então, quando nós olhamos para Davi, ele vai perguntar a Deus: mas por que o período de fome? E Deus responde. Irmão, se tem coisa que Deus gosta de fazer, é se tiver algo desconcertado na nossa vida, que a gente precisa consertar, e a gente vai até Deus perguntar, ele dizer: agora, meu filho, eu vou dizer que é para que você entre no trilho. Deus responde. Aí, quando Davi foi buscar a Deus, o texto vai nos dizer... No versículo 1 ainda, Deus diz para ele, olha que a resposta foi rápida: a fome veio por causa da atitude de Saul. Versículo 1. Mas Davi não tinha nada a ver, irmãos. Quem estava reinando, era Davi ou Saul? Davi. Só que o texto vai dizer assim: da atitude de Saul e da sua família sanguinária por terem assassinado os gibeonitas. Aí a gente precisa entrar aqui num retorno na história de aproximadamente, eu vou falar em termos aproximados, 400 anos. Pode ser mais, e se for menos, é um pouco menos. Na história, abre a sua Bíblia em Josué capítulo 9. Josué capítulo 9. Se você quiser, você marca, mas eu vou narrar daqui o que acontece em Josué capítulo 9. Escute. A Bíblia diz que Deus mandou o povo tomar a terra de Canaã. Sim ou não? Para conquistar a terra era deles. Mas tudo que Deus dá para nós vem mediante um esforço, para que a gente valorize aquilo que Deus entrega nas nossas mãos. Ele dá, mas mediante as nossas vencendo guerras e batalhas. Deus disse: entra na terra de Canaã, é de vocês. Só que está cheio de moradores dentro da terra. Expulsem os moradores, tirem, tomem a terra. E eles batalharam e venceram. Aí a Bíblia diz, irmãos, que eles vão pelejar contra a cidade mais forte e o povo mais fortificado da época, que era a terra de Jericó. Conhecemos a história. Vem com Josué lutar em Jericó. Todo mundo conhece esse corinho. Eles pelejaram contra Jericó, as muralhas ruíram ao chão e eles conquistaram Jericó. E depois de Jericó, eles conquistaram uma outra cidade chamada Ai, mediante um concerto que houve antes de eles conquistar. Jericó era mais forte e a Ai é como se fosse menor e mais fraca. Só que na primeira batalha eles caíram diante de Ai por causa de Acã. Quem lembra de Acã? Pecou, escondeu o pecado. Deus disse: tem pecado na congregação, por isso vocês caíram. Eles subestimaram o inimigo, mas não foi por subestimar o inimigo que eles perderam, não. Foi porque tinha pecado dentro da congregação. Alguém tinha pecado, desobedecido ao Senhor, e o Senhor mostrou. Aí Deus traz a revelação para Josué. Acã confessa e eles pelejam contra Ai e vencem. Irmãos, quando eles venceram Jericó e Ai, todos os outros desmaiaram os seus corações, desanimaram, porque eles conheciam a história do povo de Israel desde quando eles saíram do Egito, e que Deus abriu o mar vermelho e tragou os inimigos do povo de Deus na travessia do mar. Eles conheciam a história, eles sabiam. Aí a Bíblia vai nos dizer no capítulo 9 que no começo do capítulo 9 você vai perceber que há uma coalizão de guerra.
Que é uma coalizão, pastor? As nações, uma dos lados das outras, fizeram uma aliança de guerra para pelejar contra o povo de Deus. Só que no meio desse povo, tinha um povo que era considerado, você vai ler no capítulo 9 de Josué, forte na batalha. E o nome deles eram Gibeão, ou Gibeonitas, como eram conhecidos. Eles disseram, olha o raciocínio dos Gibeonitas, ora, eles fizeram uma coalizão de guerra, vão lutar contra um povo que é invencível. Nós seremos mais espertos, e o texto diz que eles usaram de astúcia, porque qual era a ordem de Deus? Vencer, tirar, arrancar, derrubar. Aí os gibeonitas pensaram, ninguém vai vencer esse povo, porque o Deus deles é um Deus de guerra. Aí eles disseram, vamos usar de astúcia. Meu irmão, o inimigo, quando ele não pode te derrubar no combate de frente, ele usa de astúcia. A Bíblia diz em Tiago, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Quando o crente vive em sujeição a Deus, o inimigo pode se levantar com o inferno inteiro, que o crente sai vencedor. E você sabe que o inimigo sabe disso? Aí ele não vem no combate corpo a corpo. Por quê? Quando o crente está na presença do Senhor, que o inimigo vê, ele só precisa levantar a mão. Aí ele usa de astúcia. Foi o que os gibeonitas fizeram. Eles usaram de astúcia, criaram todo um teatro, e quando chegaram na presença de Josué, chegaram na presença de quem, irmãos? De novo, irmãos, chegou na presença de quem? Porque Josué era o líder. Quando eles chegam na presença de Josué, eles vêm num teatro e dizem, olha, nós moramos muito distante daqui, mas moramos muito distante mesmo. Aí eles vêm com pão estragado, com roupa rasgada, com odre rachado. Eles vêm com uma encenação e chegam para Josué e dizem, nós moramos muito longe. Quando nós saímos de lá, tá vendo esse pão aqui que tá bolorento? Nós tinha acabado de tirar ele quentinho do forno. E durante a viagem, irmãos, Josué deveria ter pensado uma coisa, como é que eles pegam um pão quente do forno numa viagem longa e não comem esse pão no caminho? Deixa estragar. Tinha alguma coisa errada. Josué não consultou ao Senhor para fazer aliança com os gibeonitas. E é esse o problema da gente, muitas das vezes, andando sobre a face da terra. Não consultamos ao Senhor antes de fazer qualquer tipo de aliança. E aí temos que ter muito cuidado. Josué não consulta ao Senhor. E eles fazem uma aliança. Estou ainda em Josué capítulo 9. Estou explicando quem são os gibeonitas. Eles fizeram a aliança. Depois que fizeram a aliança, eles descobriram. Olha só. Eles descobriram, e não foi só Josué e os anciãos e os líderes de Israel que descobriram, não. Toda a nação descobriu que os gibeonitas moravam próximo. 3 dias de viagem. 3 dias de viagem dentro de Israel ainda é a nação de Israel. Então, quando eles descobriram que aquele povo enganou, aí a Bíblia diz que o povo se levanta contra os gibeonitas e vão em direção a eles, para entrar em guerra e para destruir os gibeonitas. Aí os anciãos, Josué e a liderança diz, epa, não façam isso. E o povo pergunta, mas por que não? Porque nós fizemos uma aliança de paz com eles diante do Senhor. Vocês entenderam a importância da aliança? Sim ou não? A aliança preserva a vida, irmãos, e nós vamos ver durante o decorrer dessa história aqui. Fizeram uma aliança com eles, a Bíblia vai dizer, irmãos, que o povo não gostou, só que a liderança já tinha feito. Então eles não podiam tocar nos gibeonitas. Aí no capítulo 9 de Josué vai dizer, já que eles fizeram aliança, nos enganaram, a liderança não consultou o Senhor, e agora nós estamos sujeitos a essa aliança, eles serão rachadores de lenha e carregadores de água para a adoração do templo. E a partir daquele dia, escute, a partir daquele dia, ninguém em Israel cortava lenha e carregava água. Quem fazia essa função? Os gibeonitas. Mas a aliança estava feita e eles não podiam tocar nos gibeonitas, porque tinham uma aliança de paz. Quando nós chegamos na história em 2 Samuel capítulo 21, presta atenção. Haviam-se passado no mínimo 300 a 400 anos.
Eu já fiz os cálculos várias vezes, eu sei que dá mais de 3 séculos. E olhando alguns livros, alguns vão dizer 490, outros vão dizer 300. Então, entre 300 e 400 anos. Irmãos, a igreja protestante está há 500 anos, comemorando agora 522 anos de história. E muita coisa já caiu durante esse período. Só que, quando o sal, eu quero dizer assim, muitas alianças já foram desfeitas e desprezadas na caminhada. Muita coisa nós já dizemos, isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. E muitas das vezes Deus está lá do céu dizendo, olha, está vivendo de qualquer jeito, sem saber que existe uma aliança firmada, uma aliança que está feita e não pode ser quebrada. Quando chega o período de Davi, Davi descobre que Saul, no seu zelo, e a palavra zelo aqui não é bem zelo, é ciúmes, ira ou inveja, mas também pode ser traduzido como zelo. E o autor, o tradutor da Bíblia colocou zelo, que ele quis, eu acho que aliviar para Saul e dizer assim, Saul zeloso e querendo vingar o que os gibeonitas fizeram com o povo de Israel, ele quis tomar vingança. E a Bíblia não diz a história, a Bíblia não conta a história, mas nos dá a entender que Saul, no seu período de reinado, ele entrou no povo gibeonita e matou muita gente. Porque Deus vai dizer que a casa de Saul foi sanguinária com relação ao relacionamento aos gibeonitas. E a aliança ainda estava firmada. Eu quero correr aqui nesse texto, que é para poder entrar na segunda parte da mensagem. Então, quando o homem pensa que as alianças elas não têm mais validade para Deus, uma aliança firmada diante dele não pode ser quebrada. Quantos estão entendendo, irmãos? Amém? Então preste atenção. Aí Davi, depois da história de saber quem são os gibeonitas, vamos entrar aqui. Davi chega para o líder dos gibeonitas, olha aqui o texto conosco. Vou ler o versículo 2. Então o rei Davi, sabendo do que tinha acontecido, convocou os gibeonitas e falou com ele. Ora, os gibeonitas não eram da descendência de Israel, acabei de explicar isso para os irmãos, mas remanescentes dos amorreus. E os israelitas haviam estabelecido uma aliança de paz com eles. Todavia Saul, no seu zelo, ou na sua inveja, ou na sua ira, ou nos seus ciúmes, por Israel e Judá, procurou exterminá-los. Na minha versão diz exterminá-los. Então quer dizer que Saul, no período do seu reinado, ele tentou destruir o povo gibeonita. Aí o texto vai dizer aqui, Davi chega para os gibeonitas, versículo 3. Davi indagou os gibeonitas, que quereis que eu vos faça? Como poderei reparar o erro cometido para que abençoeis a nação do Senhor? Eu acredito, irmãos, que Davi não agiu da maneira correta. Ele deveria ter feito de uma outra forma, mas ele fez. Porque quando Davi pergunta para os gibeonitas que tipo de reparação eles queriam, Davi deve ter pensado, eles querem reparação em dinheiro. Só que quando ele chega lá no versículo 4, os gibeonitas responderam, não se trata de um caso de prata nem de ouro entre nós e Saul e sua família. Tampouco é assunto que se resolva por nós mesmos, por meio de um homem que deva ser morto em Israel. Replicou-lhe Davi, olha o que Davi vai dizer, eu vos compreendo, o que dissere eu vulo farei. Davi estava dizendo, eu entendo que vocês não querem prata e não querem ouro, e não querem a morte de um homem, mas vocês digam o que vocês querem que eu entrego para vocês. Aí, já que Davi disse que dava, ele vai pedir. Então os gibeonitas solicitaram a rei, aquele homem aniquilou a nossa gente e planejou destruir-nos a todos, a fim de que não mais existíssemos em todo o território de Israel. Aí ele vai dizer, versículo 6, que nos sejam entregues 7 dos seus descendentes, e nós os executaremos, nós os mataremos perante o Senhor na cidade de Gibeá de Saul, no alto do monte de Iavé. Eles vão até Davi
ou Davi vai até eles, porque havia fome. Davi vai até eles e pergunta: o que vocês querem para nos perdoar e nos abençoar? Para quê? Para que a aliança seja restabelecida. E para que Deus, vendo lá do alto que houve uma remissão, um reparo, Ele venha nos abençoar e volte a prosperar a nação de Israel e acabe com a fome que está existindo. Eles não contaram, irmãos. Eles disseram: a gente quer 7 descendentes de Davi, ou de Saul. Queremos 7 descendentes de Saul. Davi não já tinha dado a palavra? Sim ou não? Agora ele tinha que cumprir. Aí o versículo seguinte vai dizer que Davi só poupou Mefibosete. Nesse período, Mefibosete, que era filho direto de Jonatas, ele foi poupado. Por quê? Vou lhe informar agora. Aí eu não vou ler lá, eu só vou dar o endereço, depois você procura e pesquisa lá e vê. Mefibosete foi poupado por ter Davi uma aliança com Jonatas, seu pai. Quem era o pai de Mefibosete? Esse Mefibosete era aquele que estava em Lodebar. Um dia Davi, no seu reinado, perguntou: existe alguém da descendência de Saul ou de Jonatas para que eu possa honrá-lo no meio do meu povo? No meio do seu povo? Aí alguém disse: olha, tem Mefibosete que está lá em Lodebar, ele é aleijado dos pés, Davi, manda buscar. Trouxeram Mefibosete. Por quê? Lá em 1 Samuel, se você quiser, você marca. 1 Samuel, capítulo 20, versículo 15 até o 17, Davi faz um juramento, ele faz um pacto com Jonatas, prometendo resguardar a família de Jonatas assim que ele chegasse no poder. Livrar. Então, como Davi tinha uma aliança com Jonatas, ele poupou o filho de Jonatas, que era Mefibosete. Então, quando nós temos apreço à aliança que nós temos com Deus, essa aliança pode poupar vidas. Quando nós temos o cuidado de zelar da aliança com Deus, essa aliança nos guarda e nos livra, porque nós temos a garantia de que Deus cumpre a sua parte no pacto. Agora ele precisa que nós sejamos fiéis a ele. Amém, meus irmãos? Então, por que Davi segurou? Por que Davi poupou Mefibosete? Porque Mefibosete era filho de Jonatas, com quem Davi tinha uma aliança. Aí a Bíblia vai dizer aqui no versículo 7, o rei poupou, no entanto, a Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, por causa do juramento de lealdade, uma aliança feita perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Todavia o rei mandou buscar, olha a lista: Armone, Mefibosete não é o filho de Jonatas, é outro Mefibosete, os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que eram filhos de Saul. Com ele também tinham 5 filhos de Merabe, filha de Saul, e a Adriel, filho de Basilai de Meolá. Então contou-se 7 homens, e todos eles foram enforcados pelos gibeonitas. Versículo 9, eles entregaram na mão dos gibeonitas, e aí a Bíblia vai dizer que aqueles 7 homens morreram, porque os gibeonitas pediram a morte de 7 descendentes de Saul. Amém, meus irmãos? Aí você sabe o que aconteceu? Último versículo, versículo 14, diz assim, a última frase do versículo. Vou ler o versículo todo e vou destacar a última frase. Então sepultaram os ossos de Saul, os filhos de Jonatas, os que tinham sido executados na terra de Benjamim, em Sela, no túmulo de Quis, o pai de Saul, na cidade de Zela, no território da tribo de Benjamim. Tudo o que o rei mandou foi feito de acordo com a sua vontade. E depois disso, Deus se compadeceu do povo e respondeu às orações em favor da terra de Israel. Sabe o que aconteceu aqui? É uma história um pouco mais comprida, mas Rispa pegou todos os corpos e ficou guardando
para que os animais do campo não comessem. Davi, quando soube, ele diz assim: já que Rispa está guardando os corpos dos 7 filhos descendentes de Saul, então manda buscar o corpo de Saul, o corpo de Jonatas, que caíram em batalha, tragam os corpos deles, para que a gente junte com os dos 7 descendentes mortos e leve para a sepultura que eles devem ser colocados. E aí a Bíblia diz que depois que a aliança foi reparada, houve uma remissão, a palavra correta deve ser essa, uma reparação do que aconteceu. Deus abençoou a nação de Israel e eles deixaram então de passar fome, porque Deus ouviu a oração do povo. E por que Deus tinha deixado de ouvir a oração do povo? Porque uma aliança tinha sido quebrada. Irmãos, estão entendendo, irmãos, a história? Sim ou não? Amém? E o que isso nos fala? Nós temos que ter muito cuidado com quem nós fazemos aliança. Nós temos que ter muito cuidado com quem nós nos aliançamos, com quem nós fazemos pactos, onde nós colocamos a nossa assinatura. Porque depois de firmado, Deus está de olho em nós. Com quem que nós temos aliança? E eu coloquei aqui numa ordem de importância, do maior para o menor. Alguns que eu achei bíblico, tem mais. A gente tem que ter muito cuidado com quem nós fazemos aliança. Mas com quem é a nossa primeira aliança? A nossa primeira aliança é com o Senhor. A nossa primeira aliança, ela é com o Senhor. Deixa eu só achar aqui, irmãos, onde é que está. Só um instante. A primeira aliança que nós temos é com Deus. Só que a aliança que nós temos com Deus, ela não é firmada só na palavra. Ela é firmada no sangue de Jesus Cristo. Então abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25. Os irmãos acharam, irmãos? Eu tenho que achar um sistema em que eu faço o estudo e já deixo o versículo separado. Como os irmãos estão aí, eu tenho que ler, eu nem... Mas diz assim, a palavra do Senhor, 1 Coríntios 11, 25. Do mesmo modo, depois de cear, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. De quem, irmãos? Sangue de Jesus. Então, todos nós temos uma aliança com Deus através do sangue de Jesus. Por que eu falei na primeira parte de uma aliança do Antigo Testamento? Porque a Bíblia nos ensina que Deus não muda. Nele não há sombra de variação. Sim ou não? Então, do mesmo modo que ele tratou aquela aliança, como ele olhou lá, o povo de Deus, não foi ele que fez a aliança não, irmãos. Quem fez a aliança foi o povo. Ele trata a aliança ainda hoje. Só que a aliança que nós temos com ele não é através de ouro, de prata e nem de uma palavra, é através do sangue do seu filho. O texto diz: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Então a aliança que você tem com Deus é através do sangue de Jesus. Aí, abra em 1 Pedro, capítulo... 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Só volta um pouquinho. Capítulo 6, versículo 20. Versículo 20 diz assim: pois fostes comprado por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Se a aliança que Jesus Cristo fez foi no seu sangue, esse sangue ele pagou para nos comprar, para nos remir, para nos resgatar. Aí, o que o apóstolo Paulo manda dizer?
glorificai a Deus no vosso corpo. Então o meu corpo, ele é instrumento de glorificação a Deus, porque o sangue de Jesus me comprou e eu tenho uma aliança com Deus. Então quando eu preservo o meu corpo diante do mundo e da sociedade, eu estou glorificando a Deus por causa da aliança que eu tenho com Ele. Agora, quando eu exponho o meu corpo de maneira que venha desonrar o meu corpo, eu estou quebrando a aliança que eu tenho com o Senhor. Sim ou não? Eu estou menosprezando. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, versículo 19. Não estou de olho no tempo aqui, tá, irmãos? Eu tenho mais 10 minutos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Diz assim: portanto, estais cientes de que não foi mediante valores perecíveis, como a prata e o ouro, que foste resgatado do modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas foste comprado pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou sem defeito algum. Então, a aliança que nós temos com Deus é uma aliança que foi firmada no sangue de Jesus. Está claro isso? Amém. Aí, aliançado com Deus, o que Ele requer de nós? A primeira coisa que Ele requer de nós: fidelidade. Salmo 101, versículo 6 ao 9. Se você quiser ser marca, ser risca, não tem como ler. A Bíblia vai dizer que Ele procura os fiéis da terra. Deus procura os fiéis da terra. Deus procura os fiéis da terra. Se nós temos uma aliança com Deus, temos que ser fiel a Deus e mediante a sua aliança que temos com Ele. Êxodo capítulo 20, versículo 14, diz assim, o 7º mandamento: não adulterarás. Não adulterarás o quê? Aqui, quando se fala de adultério, alguém já pensa em pecado sexual. Não adulterarás é aqui: não adultere a palavra, não adultere a lei, não adultere o seu modo de viver, não adultere o seu modo de andar, não adultere os ensinamentos. Ande conforme tudo está escrito e viva diante da presença de Deus, honrando a aliança. Não adultere a aliança, nem os termos da aliança. Se Deus requer fidelidade, temos que ser fiéis a Ele. Tiago, capítulo 4, versículo 4, para a gente encerrar a parte da aliança com Deus. Tiago 4:4 diz assim. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: adúlteros, ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Com quem você tem aliança? Com quem você tem aliança em primeiro lugar? Então, se eu tenho uma amizade com Deus, olha a palavra adúlteros aí. Vocês não sabem que a amizade com o mundo, e a palavra mundo aqui é um sistema mundano que existe lá fora, que corrompe todos os valores da igreja. Não sabem que vocês têm uma aliança com Deus, e a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de quebra de aliança. Eu não faço, mas eu aprovo. Quebra de aliança. Porque a Bíblia diz em Apocalipse que aqueles que amam aqueles que amam e aprovam quem pratica mentira não entrarão no céu. Então eu tenho que ter uma postura. Eu não faço, podem até não pedir a minha opinião, mas na hora que pedirem a minha opinião, eu vou dar a minha opinião conforme a palavra de Deus. Aqueles que amam, ou aqueles que praticam e amam a mentira, não entrarão no reino dos céus. Então a gente não tem amizade com o mundo, porque amizade com o mundo é adultério, quebra de aliança contra Deus. Com quem mais eu tenho aliança, irmãos? Primeiro, ordem decrescente de valores, tá, irmãos? Tenho 7 minutos. Com quem mais eu tenho aliança? Com meu cônjuge. Promessa de altar. O pastor, eu vou usar o pastor porque aqui, quando se faz um casamento, usamos o pastor. Qual é o voto que o pastor diz? Promete ser fiel, primeiro. Promete ser fiel, amá-la, respeitá-la, na alegria e na tristeza, na doença e na saúde, todos os dias da nossa vida, até que a morte os... Veja que ele vai colocar, promete ser fiel. Então, se eu sou infiel, estou quebrando a aliança, sim ou não? Promete respeitá-la. Se eu desrespeitar, estou quebrando a aliança, sim ou não?
promete amá-la. Qualquer atitude minha com relação à minha esposa que diga que eu não a amo, eu estou quebrando a aliança, sim ou não? Eu quero ampliar um pouco a palavra respeito aqui, porque ela dá uma amplitude maior e nos dá um pouco de espaço para dizer aqui. Se eu bater na minha esposa, eu estou desrespeitando ela, sim ou não? Então eu quebrei a aliança. Se eu xingar a minha esposa, eu estou desrespeitando ela, sim ou não? Então eu estou quebrando a aliança. Se eu mentir para minha esposa, eu estou desrespeitando ela, sim ou não? Então eu estou quebrando a aliança. Se eu falar mal, e eu já vi, irmãos, obreiros, não foi aqui, claro, né? Foi em outro canto, mas eu já vi obreiros que chegou para mim e para minha esposa falando mal da sua esposa. Se eu falo mal da minha esposa, eu estou desrespeitando ela, sim ou não? Então eu estou quebrando a aliança. Então veja que a palavra respeito tem uma amplitude muito grande. E isso não vale só para o lado do homem, vale também para o lado da mulher. Então, segundo escala de valores, primeiro Deus, segundo meu cônjuge, eu tenho uma aliança com a minha esposa. E se eu tenho uma aliança com ela, não posso quebrar de maneira nenhuma, porque eu prometi no altar o quê? Ser fiel, amá-la, respeitá-la na alegria e na tristeza, na doença e na saúde, todos os dias da minha vida, e ficar com ela até que a morte nos... É aliança, irmãos. Lá em Malaquias, Deus vai dizer para os sacerdotes de Israel, diz assim: eu odeio o divórcio. Amém, meus irmãos? Terceira aliança, nível do maior para o menor. Filhos e pais. A Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 6, do versículo 1 ao 4, que... Efésios 6, do 1 ao 4. Efésios 6, deixa eu só lá para lembrar aqui. Abra sua Bíblia aí, Efésios capítulo 6, versículo 1 até o 4. Filhos, obedecei vossos pais do Senhor, porque isso é justo. Então está falando com quem? Com os filhos. Os filhos devem o quê? Obediência. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa. Escute, quando Deus diz lá nos 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20, quando Deus diz no 5º mandamento, para que os filhos devam honrar os pais e as mães, para que eles vivam mais dias de vida sobre a face da terra, é interessante você notar o seguinte, que os 5 primeiros mandamentos são mandamentos do homem para Deus. E o 5º mandamento é justamente esse: honra o teu pai e tua mãe. Por que o 5º mandamento, ele aparece a honra do pai e da mãe? E esse mandamento, ele é para Deus. Porque se você observar a partir do 6º, é do homem para com o homem. Porque dentro de casa é a primeira autoridade delegada por Deus, em que quando o homem nasce, ele tem contato. Então, quando eu honro toda a autoridade delegada, e isso está em Romanos capítulo 13, toda autoridade delegada é constituída por Deus, eu estou honrando o próprio Deus. Por isso que o 5º mandamento é um mandamento que tem promessa para os filhos: honra o teu pai e tua mãe, para que teus dias de vida sejam prolongados sobre a face da terra. Então Deus está dizendo, há uma aliança entre os filhos e os pais, e os pais e os filhos. Aí Paulo vai dizer para os filhos: honra o teu pai e tua mãe, para que vivas e vá bem sobre a face da terra. E no versículo 4 ele vai dizer: vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Aí ele está dizendo para nós que nós não devemos ser severos demais, nem ser tolerantes demais, mas ensinar para eles a disciplina, a advertência, para que de forma que eles aprendam também o conselho do Senhor. Então eu tenho que educar os meus filhos dentro de casa. Tem pessoas que chegam na igreja, não sei se o pastor já passou por essa experiência, mas tem pais que pedem para o pastor educar os filhos. Educação é dentro de casa. Aqui ele vem aprender como entrar no céu. Quem impõe limites são os pais. E a palavra de Deus, ela deve ser ensinada para os filhos dentro de casa. Aqui ele vem só fortalecer a fé. Amém, meus irmãos? Então nós temos aliança com Deus em primeiro lugar, com o nosso cônjuge em segundo lugar, pais e filhos, filhos e pais. Tem também em Colossenses capítulo 3, versículo 20 e versículo 21, Paulo vai repetir a mesma orientação para os colossenses, com relação aos pais e aos filhos. Quarto, pastor, 6 minutinhos mais eu tenho. Quarto,
Eu tenho uma aliança com a liderança da igreja, os meus pastores. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Eu tenho que honrar a liderança da igreja com quem eu tenho uma aliança. Versículo 17 diz assim: sede obediente aos vossos líderes espirituais e submissos à autoridade que exercem. Está escrito ou não está? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Hebreus capítulo 13, versículo 17. Seja submisso aos vossos líderes espirituais e à autoridade que... obediente aos vossos líderes espirituais e submisso à autoridade que exerce, pois eles zelam por vós como quem deve prestar conta de seus atos, para que ministrem com alegria e não murmurando, porquanto desta maneira tal ministério não seria proveitoso para vós outros. Então temos que honrar, obedecer, respeitar a liderança da igreja. Por quê? Porque temos uma aliança com eles. Toda aliança que é quebrada de forma unilateral, aquele que quebrou a aliança, ele não é abençoado por Deus. Nós vimos o resultado aqui do que aconteceu com Saul. Quantos estão debaixo de uma liderança dentro da igreja, e aí muitas das vezes não concordam. Irmão, se eu não concordo com algo dentro da igreja e acho que é impossível a minha sobrevivência como crente dentro da igreja, a melhor coisa que nós temos que fazer quando isso acontece é chegar para o pastor, conversar com ele, ou entra num acordo ou pede para sair. Não se rebelar, porque quando eu me rebelo, eu quebro de forma unilateral a aliança. Quantos pastores eu já vi que saíram de debaixo de uma liderança e saíram abençoados? Porque eles foram, conversaram com seus pastores e o pastor diz: meu filho, vai na bênção, eu vou te abençoar. Porque reconhece que não tem como sobreviver junto. Mas o ideal é que entre em acordo. Mas se não dá, é melhor chegar e ser sincero e que haja ali um desfecho da situação. Amém, meus irmãos? Isso eu estou trazendo porque foi o que eu busquei de aliança dentro da Bíblia. E para terminar, o quinto, irmãos, sabe com quem mais a Bíblia diz que eu tenho aliança? E aí eu vou deixar os textos: Efésios 6, versículos 5 e 7, Filipenses 3, 22 a 25, aonde eu trabalho, irmãos. Eu tenho uma aliança com o meu chefe. Eu tenho uma aliança com a empresa onde eu ganho sustento para minha família. E eu tenho que ser fiel, porque a Bíblia vai me aconselhar. Efésios 6, 5 e 7, Filipenses 3, 22 e 25. Ele vai dizer para os cristãos: olha, sirvam aqueles que são seus superiores onde você está, como se você estivesse servindo ao próprio Cristo. E se eu quebrar a aliança, se eu for infiel com o local onde eu trabalho, eu estou quebrando a aliança. Quando eu sirvo a alguém numa empresa, o que eles esperam de mim? Que eu faça o meu melhor, porque no final do mês eles vão me recompensar. E eu trabalho lá por essa recompensa. Então eu não posso trair, tirar segredos da empresa. Eu não posso trair, levar informação para a concorrência. Eu tenho que vestir a camisa da empresa e ser fiel. Se está insatisfeito, chega, pede demissão e procura um outro lugar melhor. Mas aonde eu estiver, eu preciso o quê? Ser fiel. Por quê? Porque Deus, irmãos, Ele está de olho nas alianças que nós fazemos. Para acabar, irmãos, fechar, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Versículo 33 a seguir, eu vou ler o texto e encerrar. Diz assim: também ouviste o que foi dito aos antigos: não jurarás falsos, mas cumprirás rigorosamente teus juramentos ao Senhor. Entretanto, eu vos afirmo: não jureis de forma alguma, nem pelo céu, que são o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, onde ele repousa os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures por tua cabeça, pois você não tem poder de tornar um fio de cabelo branco ou preto. Seja, porém, o teu sim, sim, e o teu não, não. Isso fala de palavra, aliança.
Vamos fazer aliança? Vamos, sim. Não. Não vamos. Não. Sim, sim. Não, não. Quando a gente empenha a nossa palavra, a gente está afirmando um acordo. E a Bíblia está dizendo, seja sim, sim. Você não precisa nem assinar. Você deu a sua palavra, seja fiel àquilo que você prometeu. Porque a aliança no dedo de um homem é só um símbolo. O que verdadeiramente conta é ele honrar a palavra que ele deu no altar. A assinatura no papel de um contrato é só um símbolo, porque o que verdadeiramente vale para o Senhor é honrar a palavra que você deu antes de assinar o contrato. Amém, meus irmãos? Essa foi uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e que eu trabalhei nesse estudo alguns dias, estava preparado. O pastor disse, você pode trazer uma palavra? Posso. Que Deus em Cristo os abençoe. Em nome de Jesus, eu espero que você tenha sido grandemente abençoado por essa palavra. Amém? Posso orar por você nessa noite? Soberano Deus, Pai de eterna e infinita misericórdia, a Tua palavra foi ministrada aos nossos corações. Que possamos guardá-la na tábua do nosso coração e praticar. Que não sejamos meros ouvintes, mas que sejamos praticantes da Tua palavra. Dai-nos sabedoria e graça, Senhor Deus, para analisarmos cada oportunidade de aliança, Senhor. E que o Senhor possa, Senhor, nos revelar e nos mostrar o coração daqueles que se apresentam diante de nós para firmar a aliança conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pastor João Átila.